Por favor, antes de continuar, eu quero pedir a você que apoie o Blog da Cidadania e que, se considerar nos fazer uma doação, vai nos ajudar a nos estruturar para enfrentar a guerra política que vem aí em 2026, no ano da sucessão do presidente Lula, quando a extrema-direita vem com tudo e vamos ter que ter uma equipe para poder fazer uma cobertura à altura e ajudar o país a se livrar desse mal que pode estar retornando. E vamos em frente. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 24 de maio de 2025. São 9 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, em fevereiro deste ano, a liderança do PT na Câmara dos Deputados propôs à Procuradoria-Geral da República uma ação penal contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos, sem aviso prévio à Câmara dos Deputados, dizer que ficaria por lá, se licenciou do mandato, apesar de continuar gerando despesas para a Câmara dos Deputados, e desde então, pela terceira ou quarta vez neste ano, ele viajou para lá, preparou tudo, montou casa e começou a empreender um processo para atacar as instituições brasileiras, sobretudo o Poder Judiciário e o Poder Executivo do Brasil, ou seja, o governo federal e o Supremo Tribunal Federal. E nesse processo, a liderança do PT na Câmara dos Deputados pediu à Procuradoria-Geral da República, em fevereiro, que estudasse a prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro, o confisco do seu passaporte e ou uma ação penal. Nada disso foi concedido pelo Procurador-Geral da República em fevereiro e a resposta dele, que foi encampada pelo relator dos atos golpistas e de todas essas questões envolvendo os Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, acatou a recomendação da PGR e não fez nada contra o Eduardo Bolsonaro, apesar de ele estar lá nos Estados Unidos dizendo que ia ser preso, por isso que ele foi para lá, montou casa, levou a esposa, levou a filha. O Blog da Cidadania, 15 dias antes, tinha divulgado uma reportagem já da casa em que o Eduardo Bolsonaro estava vivendo lá nos Estados Unidos, uma mansão no Texas. E, na verdade, depois de tudo isso, as coisas caminharam mais celeremente. Veio para cá, sob anúncio em primeira mão do Eduardo Bolsonaro, uma missão chefiada por David Gamble, que é o secretário de sanções do Departamento de Estado norte-americano. O Eduardo Bolsonaro disse que esse enviado dos Estados Unidos, o Departamento de Estado, viria aqui com uma equipe para sancionar o Alexandre de Moraes, para punir o Alexandre de Moraes por estar conduzindo o processo contra os que tentaram dar um golpe de Estado no Brasil, a começar pelo próprio pai do Eduardo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro. Muito bem, aí depois disso descobriu-se que ele não veio fazer nada disso aqui, ele veio ao Brasil para exigir que o nosso país, o Brasil, passasse a considerar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Nesse caso, os Estados Unidos, de acordo com a legislação deles, não nossa, poderiam vir aqui, entrar em nosso território e promover ações contra organizações terroristas a seu bel prazer. Ou seja, seria a entrega do nosso território para os norte-americanos para fazer o que quisessem aqui dentro. Além disso, os Estados Unidos moveram aí mundos e fundos e implantaram uma política lá também, não aqui, nem em nenhum outro país aqui da região, de oferecer recompensa por quem denunciar terroristas aqui na Tríplice Fronteira, que une Paraguai, Argentina e Brasil ali. Por ali, segundo o Departamento de Estado norte-americano, estaria coalhado de terroristas
que ameaçavam os Estados Unidos aqui no extremo sul da América do Sul, né? Bom, seja como for, tudo isso mudou o cenário, a imprensa começou a acordar, pelo menos uma parte da imprensa, e também o STF já está totalmente indignado com as ameaças que fez na semana passada o secretário de Estado Marco Rubio, secretário de Estado do Departamento de Estado norte-americano Marco Rubio, que, com o apoio explícito do presidente Donald Trump, diz que são muito grandes as chances de os Estados Unidos punirem o Alexandre de Moraes com morte financeira e veto à entrada dele nos Estados Unidos. Tanto uma coisa quanto a outra atinge o Alexandre de Moraes bem menos do que eles possam imaginar, mas não só isso. Foi feito o anúncio por essa comissão norte-americana de que o resto dos ministros, todos os outros ministros do STF que participaram de decisões, que apoiaram as decisões do Alexandre de Moraes, também seriam sancionados. O que é que acontece diante de tudo isso? O Brasil sofre um ataque ao seu poder judiciário e, na verdade, sofre um ataque à sua soberania. Não há, até a OAB, se uniu, a Organização dos Advogados do Brasil, se uniu ao STF, o que não é tão comum assim, e estão todos indignados, há um clima totalmente diferente no país, e isso faz com que a nova representação do PT, da liderança do PT na Câmara dos Deputados, contra o Eduardo Bolsonaro, pedindo a abertura de ação penal e até prisão preventiva, seja considerada pelo Procurador-Geral da República, que deve, desta vez, segundo juristas consultados pelo blog da Cidadania, o quadro está formado com os elementos que faltavam para que o Procurador-Geral da República ofereça uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal, e tudo isso vai caminhar par e passo com essa movimentação dos Estados Unidos de fazer essa agressão ao Brasil. Então vai ser tudo basicamente concomitante. A Procuradoria está estudando um documento que você vai ler aqui no blog da Cidadania junto comigo, eu vou apresentar para você esse documento na íntegra, que foi apresentado à Procuradoria-Geral da República e que ele fornece à Procuradoria-Geral da República os dados que a PGR, o Dr. Paulo Gonet, disse que faltavam na representação anterior. Então agora a representação está completa, os fatos e o clima político são propícios e é muito mais do que certo de que as sanções ao Poder Judiciário brasileiro, se concretizadas, como disse Marco Rubio, vão desencadear uma ação penal contra Eduardo Bolsonaro, que vai culminar com uma ordem de prisão. Ou, pelo menos, com a ação penal, se não tiver a ordem de prisão preventiva ou confisco de passaporte. Mas ele pode passar a responder uma ação penal, o que vai fazer com que ele não volte ao Brasil. Ele já disse que não voltava, mas andaram cogitando que ele voltaria. Ele não vai voltar ao Brasil. Se ele não voltar ao Brasil, quando completar 120 dias, que está para completar, da permanência dele fora do mandato, ele perde o mandato automaticamente e aí ele está fora da sucessão, está fora do jogo político em 2026 e aí virão outras consequências, como eu já falei aqui. O Elon Musk, se isso acontecer, deve ser expulso do Brasil, com Starlink, com X, com tudo, vai ser expulso do nosso país e aí não se pode fazer mais nada. Além disso, nós não vamos decretar guerra aos Estados Unidos, nem eles, pelo menos por enquanto, não devem decretar a guerra ao Brasil. Mas já está entendido pela imprensa, pelo Poder Judiciário e pelo próprio STF que está sendo movida aquilo que a liderança do PT chama de guerra híbrida, e você vai ter os detalhes disso nesta edição. Meus amigos, eu acabei de ter uma notícia aqui que vou passar para vocês em primeira mão, tá? Essa semana agora vai estar em Brasília
o coordenador para fins de sanções do State Department, que é o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil. Quando eu disse que a batata do Alexandre de Moraes estava esquentando aqui nos Estados Unidos, pode ter certeza que está esquentando de verdade. Aqui não tem tic-tac, não. Deus quiser, os violadores sistemáticos de direitos humanos, que inclusive levaram à morte do Clezão e fazem tantas outras atrocidades, vão ser punidos. E os Estados Unidos, Deus queira, vai retornar a ser o país que exporta democracia e liberdade, e não como o governo anterior, que exportava censura, ainda mais sob o título de combate à desinformação. Gente, chega, passou de todos os limites. Eu estou entrando com a representação criminal agora contra Eduardo Bolsonaro. Vocês viram o absurdo da declaração do secretário de Estado dos Estados Unidos, do governo Trump? What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court Justice sanctioning of Alexandra de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Numa audiência do Congresso, que admitiu que o governo Trump está estudando possibilidade de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. É um golpe continuado que eles tramam. Ele continua cometendo crime contra o Estado democrático de direito. Ele o que faz nos Estados Unidos? Cada dia procura uma autoridade diferente, mentindo sobre a realidade brasileira, onde a gente entra no segundo crime, crime de coação no curso do processo. Nós temos um julgamento que está começando. Ele articula para quê? Para desmoralizar, para tentar sancionar o relator do processo de julgamento do pai dele. É coação no curso de um processo e, por fim, atentado contra a soberania nacional. É uma vergonha esse pessoal e Eduardo Bolsonaro ficar conspirando contra os interesses nacionais. Eu espero que ele seja responsabilizado por todos esses crimes. Eu quero chamar a sua atenção. Defender o ministro Alexandre de Moraes nesse momento é defender a democracia, defender as instituições democráticas. O governo Lula rechaçou a sondagem feita pelo governo Trump para categorizar o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho, as duas maiores facções criminosas do país, como organizações criminosas. A opção foi sugerida durante uma reunião na tarde desta terça-feira, em Brasília, entre autoridades brasileiras e uma comitiva liderada por David Gamble, chefe interino da coordenação de sanções do Departamento de Estado americano. Servidores dos Ministérios das Relações Exteriores, da Justiça e da Polícia Federal participaram do encontro. Os enviados da Casa Branca alegaram, de acordo com relatos de pessoas envolvidas, que a legislação americana permitiria sanções mais pesadas contra o PCC e o CV, se eles fossem enquadrados como terroristas pelo governo do Brasil. Isso porque o sistema penal dos Estados Unidos é mais duro com esse tipo de atividade. Gamble mencionou que, de acordo com o FBI, o PCC e o CV estão presentes em 12 estados dos Estados Unidos, como Nova York, por exemplo. Após a ameaça de sanções do governo Donald Trump ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes afirmou que o Brasil não pode aceitar o cerceamento da jurisdição doméstica por agentes estrangeiros. Ele destacou a importância da autonomia normativa como um imperativo da autodeterminação democrática. A Ordem dos Advogados do Brasil também se manifestou, classificando a ameaça como uma clara violação à soberania nacional e expressando preocupação com iniciativas externas que buscam impor sanções a magistrados brasileiros. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, mencionou que há uma grande possibilidade de sanções sob a Lei Magnitsky, que permite penalidades a indivíduos por graves violações de direitos humanos. A declaração de Rubio foi recebida com comemoração por alguns, como o deputado Eduardo Bolsonaro, que condicionou seu retorno ao Brasil à aplicação de sanções contra... Pois é, minha amiga, meu amigo. Em fevereiro deste ano, o líder do PT na Câmara, o mesmo Lindenberg Farias, acionou a Procuradoria-Geral da República contra a soberania. Na representação de então, o deputado Lindenberg Farias afirmava que o filho de Bolsonaro patrocinava retaliações contra o Brasil em total dissonância com a realidade e pedia a apreensão do passaporte do parlamentar. Isso foi no dia 27 de fevereiro.
Cerca de uma semana depois, cerca de 3 semanas depois, o Supremo Tribunal Federal atendeu a opinião da PGR sobre a representação do Lindenberg Farias e negou a retenção do passaporte do Eduardo Bolsonaro. Na decisão, Alexandre de Moraes também acolheu a manifestação da PGR pelo arquivamento do pedido de investigação parlamentar. Por quê? Veja só, aqui está a resposta do ministro Alexandre de Moraes, baseada na análise do Procurador-Geral da República. O que é que disse o Procurador-Geral da República? Vamos lá. Disse o Procurador-Geral: os relatos dos noticiantes não contêm elementos informativos mínimos que indiquem suficientemente a realidade de ilícito penal justificadora da deflagração da pretendida investigação. As apontadas relações mantidas entre o parlamentar requerido e autoridades estrangeiras são insuficientes para configurar a prática das condutas penais previstas nos artigos 2, parágrafo 1º da Lei 12.850, obstrução de investigação criminosa, 344 do Código Penal e 359-I do Código Penal, atentado à soberania, uma vez que se inserem no âmbito do exercício da atividade parlamentar, estão desacompanhadas de ações concretas que possam indicar a intenção delituosa do noticiário. Isso tudo agora mudou. O que é que mudou? Você viu que nessa história toda o ministro Gilmar Mendes veio a público, as notícias são claras e a imprensa está tratando o assunto, uma parte mais responsável da imprensa, né, está tratando o assunto como algo muito sério. Por quê? Porque além de a visita anunciada em primeira mão pelo Eduardo Bolsonaro, que ninguém estava sabendo aqui no Brasil, da vinda do David Gamble para tentar impor as medidas deles de considerar PCC, Comando Vermelho terroristas, o que permitiria, como eu já disse, que eles se intrometessem aqui na segurança interna do nosso país. Além de tudo isso, fazer com que qualquer cidadão aí que queira ganhar algum dinheiro, ou que esteja a mando dos Estados Unidos, possa denunciar que tem terrorista aqui no território nacional e receber 10 milhões de dólares do governo Trump para fazer esse servicinho aí e dar razões para o Trump atacar o Brasil, dizendo que a gente está brigando terrorista. Então é muito sério o que está acontecendo e se insere em um conceito que a nova representação da Procuradoria-Geral da liderança do PT, a Procuradoria-Geral da República, explica. O líder do PT pediu a prisão do Eduardo Bolsonaro e aqui está a representação de 10 páginas do Lindenberg Farias contra o Eduardo Bolsonaro. E já no início dá para você ver que ele está oferecendo à Procuradoria-Geral da República os dados que a Procuradoria-Geral da República disse que não havia na representação anterior. E é tudo muito concreto. O Lindenberg Farias, deputado federal com endereço institucional na Câmara dos Deputados, anexo 4 Brasília, vem com devido respeito nos termos do artigo 27 do Código Civil no Código de Processo Penal, com fundamento nos artigos 127 e 129, 1º e 8º da Constituição da República, apresentar a seguinte representação criminal contra Eduardo Nóbrega Bolsonaro, deputado federal licenciado. Dos fatos, desde março de 2025, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro encontra-se em alto exílio nos Estados Unidos, onde passou a promover atos e articulações com parlamentares e agentes políticos daquele país com o objetivo declarado de provocar sanções diplomáticas, financeiras e jurídicas contra o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal. Em declarações públicas reiteradas, o representado afirmou que só retornará ao Brasil quando o Alexandre de Moraes for sancionado pelos Estados Unidos. Essa declaração, longe de mera bravata, expressa condicionamento explícito de sua conduta à submissão da mais alta corte do país à ingerência de uma potência estrangeira. Para alcançar esse objetivo, Eduardo Bolsonaro articulou encontros com parlamentares norte-americanos como o deputado Corey Mills e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, este último responsável por anunciar
publicamente que as sanções contra Moraes estavam sendo avaliadas com grande possibilidade de aprovação conforme a lei Global Magnitsky. O parlamentar brasileiro comemorou a fala com a expressão "venceremos", assumindo sua autoria política sobre a ofensiva internacional. Além das articulações políticas, o deputado e seus aliados entregaram dossiês a autoridades americanas contendo acusações contra Moraes, buscando sua inclusão em listas de sanção internacional. Tais documentos mencionavam nomes como Elon Musk, Steve Bannon, Alan dos Santos e Jason Miller, apresentados como supostas vítimas de decisões do ministro, numa clara tentativa de instrumentalizar interesses estrangeiros contra a autoridade jurisdicional brasileira. O objetivo é inequívoco: constranger o STF, deslegitimar seu relator e obter vantagens penais e políticas para si e para o grupo político a qual ele pertence. Alexandre de Moraes é relator de inquéritos que envolvem Eduardo Bolsonaro e aliados na trama da tentativa de golpe de Estado e no funcionamento de milícias digitais antidemocráticas. A retaliação transnacional visa atingir diretamente essas investigações. Durante sua permanência nos Estados Unidos, Eduardo declarou à imprensa que buscaria a chamada pena de morte financeira contra Moraes, expressão que se refere ao bloqueio de ativos, cancelamento de visto, isolamento bancário e outras sanções com potencial de humilhar publicamente o magistrado. A finalidade não é defender direitos humanos, mas intimidar, retalhar e interferir nos rumos do processo penal constitucional. Não por acaso, sua licença do mandato parlamentar foi solicitada por 120 dias com o fim único de articular tais ações no exterior. O representado também afirmou que prorrogaria essa licença se necessário até que sua meta fosse alcançada, a punição internacional do ministro do STF. As medidas articuladas não se restringem às sanções econômicas. Há também relatos de tentativa de judicialização da atuação de Moraes nos Estados Unidos, junto ao Departamento de Justiça e a parlamentares ligados ao presidente Donald Trump, buscando responsabilizá-lo civil ou criminalmente por decisões tomadas no excesso regular da jurisdição brasileira. Trata-se, portanto, de ofensiva sem precedentes liderada por um parlamentar brasileiro licenciado com o objetivo declarado de constranger o magistrado da Suprema Corte, influenciar processos judiciais em curso e sabotar a independência do Poder Judiciário brasileiro por meio de uma verdadeira coalizão internacional. E aí estão os crimes. Do atentado à soberania nacional, a tentativa de submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado caracteriza atentado à soberania nacional. O artigo 359-I do Código Penal criminaliza a negociação com o governo estrangeiro para que este pratique atos hostis ao país. Embora o tipo mencione atos típicos de guerra, o artigo 359-I, a doutrina e a jurisprudência penal admitem interpretação compatível com a realidade geopolítica contemporânea, que inclui sanções diplomáticas, financeiras e tecnológicas como formas de hostilidade estatal. Guerra híbrida é um conceito contemporâneo de conflito que combina diferentes formas de guerra: convencional, irregular, cibernética, informacional, econômica e psicológica, para atingir objetivos políticos, estratégicos e geopolíticos, sem necessariamente declarar guerra formalmente ou mobilizar forças armadas de maneira tradicional. Eduardo Bolsonaro negociou, instigou e celebrou iminente aplicação de sanções dos Estados Unidos contra o ministro do STF. As sanções previstas na Lei Magnitsky incluem bloqueio de ativos, congelamento de bens e exclusão do sistema financeiro internacional. A tentativa de aplicação desse mecanismo contra a autoridade brasileira por atos legítimos não é apenas um ataque ao indivíduo, mas uma tentativa de submeter a jurisdição nacional à lógica punitiva de outro país. O dolo específico está demonstrado e não há inocência ou desconhecimento. O representado articulou reuniões, forneceu documentos, pressionou parlamentares e utilizou sua visibilidade para provocar a intervenção direta contra o judiciário brasileiro. E prossegue esta representação por mais 7 páginas, não é? Aqui você vê que esse material ele oferece uma fartura de elementos que o PGR até acertadamente dizia que faltavam em fevereiro, porque ali em fevereiro só havia, de concreto,
falas do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, falas dele na internet, mas não havia nenhuma repercussão nos Estados Unidos. Agora não. Autoridades norte-americanas, nada mais, nada menos que o secretário de Estado fez essa declaração de que vai sancionar o Poder Judiciário brasileiro, que vai interferir no Brasil, e, além disso, vem uma delegação exigir que nós tratemos organizações criminosas aqui como organizações terroristas, dando aos Estados Unidos o poder de intervir aqui dentro do Brasil. Se isso não é guerra híbrida, eu não sei o que é guerra híbrida. E ninguém sabe. Bom, o fato é que, sob Donald Trump, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil mudou o tom na relação com o STF. Tem chamado a atenção de ministro do Supremo Tribunal Federal a mudança de tom nas conversas com representantes da Embaixada dos Estados Unidos. Segundo o relato de magistrados do STF, o novo comportamento foi adotado após a posse de Trump. Entre os temas que passaram a ser abordados por representantes do governo Trump no Brasil com integrantes da corte estão os processos envolvendo os golpistas e o Jair Bolsonaro. Não precisa dizer mais nada. Eduardo Bolsonaro pediu a licença para ir preparar essa presepada para a nação brasileira lá nos Estados Unidos. Criar uma crise diplomática num momento difícil, que o Donald Trump está fora de controle e a população brasileira sabe disso. E é aí que eles vão se dar mal. Mas vamos começar pelo Eduardo Bolsonaro. Ele só pode se licenciar do mandato por 4 meses sem perder o mandato. Basicamente é isso. Não preciso ler mais nada. Está bem explicado aí. É o regimento interno da Câmara dos Deputados e a Constituição Federal, tá? Então ele vai ter que voltar logo mais para o Brasil. Se ele não voltar, ele perde o mandato. Aí ele diz que só volta ao Brasil quando o Moraes for sancionado. E vamos ver quando isso vai acontecer. E se ele for sancionado, ele não vai voltar ao Brasil, sabe por quê? Porque o STF vai abrir uma ação penal contra ele. Ele vai continuar lá. Então, ele já está fora da eleição do ano que vem. Aqui, a Eliane Cantanhede, de quem eu não sou tão fã, escreveu uma belíssima matéria que eu li ontem aqui, justamente dizendo exatamente aquilo que eu estou dizendo. Trump e Brasil, quebra de confiança, relações azedas e incertezas pela frente. Já há 3 episódios em sequência para não deixar dúvidas da escalada contra o país em meio à pressão do deputado Eduardo Bolsonaro. O que ainda falta para admitirmos que a ação impatriótica do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro está funcionando e há uma escalada do governo Donald Trump contra o Brasil. Uma escalada, aliás, que não é exclusiva, mas se expande por toda parte, incluindo regimes sangrentos que promovem genocídio para criar um super resort em Gaza, o que dê aviões top de linha e boas perspectivas de negócio para Trump. Já há 3 episódios em sequência para não deixar dúvidas da escalada contra o Brasil. O mais recente veio do secretário de Estado, Marco Rubio, admitindo grande possibilidade de aplicação da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e que vem após a pressão para o Brasil passar por cima das próprias leis para classificar PCC e Comando Vermelho como terroristas e a oferta da Embaixada Americana de 10 milhões de dólares para os brasileiros que denunciarem a presença do Hezbollah na Tríplice Fronteira. Se isso não é guerra híbrida, o que é guerra híbrida? Vamos lá. Após aliados de Trump falar em sanções a Moraes, o Gilmar Mendes, em nome do Supremo Tribunal Federal, disse que a interferência estrangeira é inadmissível. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou ontem que não se pode admitir qualquer tentativa de cerceamento externo ao judiciário brasileiro e a declaração foi feita em meio à crescente movimentação de aliados de Trump nos Estados Unidos para aplicar sanções contra Alexandre de Moraes e, por conseguinte, contra o Brasil e a sua soberania. Bom, e ainda tem um ônus para os bolsonaristas, isso que eles estão aprontando dessa vez. Uma pesquisa recente mostra que 55% dos brasileiros desaprovam o governo Trump. Levantamento do IPESP revela ainda que 47% dos brasileiros não estão satisfeitos com a resposta às tarifas impostas pelo americano. Então, o Brasil não está gostando, o povo brasileiro, em grande maioria, não está gostando nada do Trump, e essa medida é considerada mais um abuso que vai ser rechaçado. E esse sentimento vai ser usado para desmascarar o bolsonarismo no nosso Brasil. Agora, o Brasil vai ver, com tudo isso que está aprontando o
Eduardo Bolsonaro e os amiguinhos dele lá nos Estados Unidos, Elon Musk, que vai ser expulso daqui do Brasil, com todas as suas empresas, o povo brasileiro vai acordar finalmente. Boa, Bolsonaro, boa, continuem assim. Vocês erraram tanto que estão onde estão e vai piorar.